Boa noite. Abrindo as portas do sanatório, para conhecer o que possa ser, talvez a casa mais amaldiçoada da América. Cayuga significa povo do grande pântano, e é também o nome de uma pequena cidade indiana nos Estados Unidos, terra dos índios Cayuga. Lá durante a Revolução Americana, houve uma grande batalha entre os nativos que tentavam defender sua terra e os ingleses que tentavam tomá-la. E foi uma batalha sangrenta. Muitos dos mortos de ambos os lados foram enterrados por ali mesmo, formando pequenos cemitérios em toda a área da batalha, onde dois rios se cruzam. Por algum motivo, exatamente nesse local, um homem decidiu construir sua casa, em 1890. Foi erguida numa encruzilhada, cercada de salgueiros chorões e, como os moradores locais dizem, no formato de uma cruz que enfrenta o leste. Ou seja, a casa tem o formato de uma cruz de cabeça para baixo. O que nos faz pensar: ou esse homem teve muito azar com coincidências terríveis ao construir a casa, ou sabia muito bem o que estava fazendo. E se esse for o caso, com certeza, não tinha boas intenções. Ele mesmo, o dono, pode ter sido vítima da própria ousadia, porque foi encontrado morto na banheira. Tudo que se soube é que foi afogamento. Mas nada além disso. Se adormeceu no banho, se teve um mal súbito, ou se matou, ou até mesmo se ele foi assassinado, isso nunca foi esclarecido. Depois disso, a casa passou por muitos outros donos e continuou em uma trajetória de desgraças. Era como se a morte tivesse sempre à espreita de cada um que fosse viver lá. Um homem foi encontrado enforcado em um dos quartos, provavelmente suicídio, já que não foi achado nenhum vestígio que provasse o contrário. 3 outros homens morreram envenenados em épocas diferentes e em circunstâncias diferentes. Uma senhora de nome Brenda Johnson até sabia que a casa tinha uma fama terrível, mas não se importou muito. Talvez nem acreditasse nisso, e a comprou mesmo assim. Logo que se mudou com o filho, começaram a fazer eles mesmos as reformas e os consertos. Já tinham percebido que a casa era bem fria, escura e estranha, nada aconchegante, e literalmente dava medo. Mas até então acreditavam que poderia ser só porque estava vazia há tanto tempo e que a reforma e pessoas vivendo ali fariam dela um lar. Mas não foi assim. Já trabalhando nos concertos, o filho de Brenda começou a sofrer acidentes estranhos. Se cortava com facilidade, vivia escapando de tombos da escada e achava até que poderia ser só falta de cuidado da parte dele. As ferramentas ligavam e desligavam sozinhas. Outras sumiam de onde ele tinha deixado e apareciam em lugares totalmente diferentes. Isso é, quando reapareciam. E as coisas só iam piorar. Certa tarde, as tábuas separadas por um reparo começaram a voar para cima dele, como se estivessem sido arremessadas por alguém muito forte e invisível. As noites de mãe e filho passaram a ser um tormento. A casa não esquentava de jeito nenhum. Havia ruídos estranhos e assustadores e uma sensação de tristeza tão forte que Brenda colocou na casa o nome de Willow's Weep, que significa algo como salgueiros chorando, juntando os salgueiros que rodeavam o lado de fora e toda a angústia que reinava do lado de dentro. Portas batiam, abriam e fechavam sozinhas a qualquer hora do dia. Eles ouviam também batidas na parede e vindas debaixo do assoalho, e por isso mesmo decidiram trocá-lo.
ainda na inocência daquilo tudo ter uma explicação natural. E então, quando começaram a arrancar as madeiras do piso, descobriram que o assoalho, o piso original, era até que bem bonito. Mas descobriram também outra coisa. E essa nem tão bonita assim. Era um livro antigo, escondido debaixo do piso, e pela capa já viram de cara que se tratava de um livro de feitiços. E depois a suspeita foi confirmada. O livro era sobre necromancia e várias outras práticas de ocultismo. O que fazia lá? Eu não sei. Mas enquanto isso, os dois continuavam a se machucar na casa. Qualquer tarefa, por mais simples e corriqueira que fosse, sempre rendia alguma batida, arranhão ou corte. E toda a casa parecia estar envolta em uma atmosfera negra. Mas era na sala que essa sensação piorava. Era quase impossível ficar ali. E para piorar, os móveis dos antigos donos ainda estavam ali. Inclusive, uma poltrona horrenda, onde ninguém tinha coragem de sentar. Foi nessa poltrona que 6 meses antes o último morador caiu morto após dar um tiro na própria cabeça. E, inclusive, as marcas de sangue continuam ali. O casal vivia em Willow's Whip e a senhora sofria de um câncer incurável. Não suportando mais, ela tomou uma overdose de comprimidos e morreu. Depois disso, as coisas ficaram cada vez piores para o viúvo. Sozinho, em uma casa escura e sombria, passou a ver vultos, ouvir vozes e a sentir que sempre havia mais alguém com ele. E era uma presença ruim. Dizem que essa presença também se materializava na forma de sua esposa. E um dia ele não aguentou mais. Sentou-se em sua poltrona favorita e se matou. Ele foi encontrado 1 semana depois. Brenda também já sabia disso, muito antes de comprar a casa. Mas foi preciso sentir na pele o poder daquele lugar para acreditar. E certa noite o pior ataque aconteceu. Ela estava na cozinha quando algo começou a se materializar bem na frente dela. Uma forma escura, tenebrosa, e chegou tão perto que ficaram cara a cara. Paralisada de medo, Brenda não conseguiu se mover e nem gritar, e sentiu o cheiro da coisa. Ela disse que era cheiro de carne podre. Foi quando seu pescoço e suas costas queimaram, como se tivessem aferido com ferro em brasa. A dor foi tanta que só assim saiu daquele transe e conseguiu gritar e depois correr. Quando o susto passou, ela viu 6 marcas de garras que iam do pescoço até a cintura. Não eram coincidências, não eram acidentes. Agora tinha certeza de que a casa era assombrada e por algo demoníaco. E claro que ainda ia piorar mais. Quando Brenda sentou-se na sala com o filho para conversar e dizer a ele que eles iriam se mudar, as portas e janelas começaram a bater, as luzes a piscar e toda a casa parecia estar viva e pulsando maldade. E foi a gota d'água. Eles foram embora para nunca mais voltar. Mesmo assim, ela pediu ajuda a um grupo de investigadores sobrenaturais que passaram uma noite na casa e ficaram apavorados com as descobertas. Muitas psicofonias de vozes raivosas e aflitas, sensação de medo, tristeza e angústia. Eles sentiam ânsia, fortes dores de cabeça. Enquanto algumas vozes pediam ajuda, outras riam, zombavam e ameaçavam. E outras eram sons inumanos. Um dos investigadores sentou-se na poltrona e sentiu falta de ar. E logo em seguida, mãos invisíveis, fortes, o estrangularam, chegando a levantá-lo alguns centímetros da cadeira. Depois dessa investigação,
Ele passou muitos dias doente. Descobriram também que, apesar de toda a casa ser ativa, o coração, ou seja, a área com mais atividade, é a sala, onde está a poltrona, e é lá que tem uma entidade forte e possivelmente não humana. Estão presos ali espíritos, não só dos que morreram na casa, mas também daqueles que foram mortos no terreno e dos cemitérios em volta. Além, claro, como eu disse, de uma ou mais entidades demoníacas. Quando Brenda Johnson saiu da casa, jurou nunca mais voltar a colocar os pés de novo em Willow's Weep. Ela tem tanto medo do lugar que ainda tem pesadelos e crises de ansiedade. Foi então que o investigador David Spinks resolveu comprá-la para investigar a fundo o que habita a casa, o que habita o terreno e qual a dimensão desse poder. Ele também conta com a ajuda de outros grupos de investigação e de vários médiuns e sensitivos para tentar descobrir os mistérios do lugar. E eles são muitos. Será que o primeiro proprietário já tinha intenções específicas quando construiu Willow's Weep? Pensando cuidadosamente em cada detalhe, como a localização, a forma da casa, a história do terreno, todo o resto. O investigador também quer saber se a casa provocou todas aquelas mortes. Mas a maior suspeita do investigador é que Willow's Weep foi construída exclusivamente para atrair e prender demônios. Mas com qual propósito? Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.